Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 9, os versículos 2 ao 12. E aqui, Jesus leva Pedro, Tiago e João para um monte e ali sua figura, sua aparência muda, né? Suas roupas começam a brilhar e é um branco muito forte, diz aqui no texto bíblico. E eles percebem que Elias e Moisés também estavam ali, conversando com Jesus. Nós não temos como saber, diretamente pelo menos, como eles identificaram que era Elias, né, que eram Elias e Moisés ali. Talvez por serem as figuras mais importantes, né, uma das mais importantes para os judeus. Então eles deduziram que fossem Elias e Moisés, ou havia algo que os identificasse. E quando eles descem da montanha, isso já lá no versículo 9, Jesus faz com que eles prometam que não vão dizer nada sobre aquilo até que ele se levante dos mortos, ou seja, que ele ressuscite. Mas no 10 nós vemos que os discípulos ficam perguntando, né? Ficam com dúvida, na verdade, o que seria levantar-se dos mortos. E então eles fazem uma pergunta sobre Elias e Jesus explica que Elias já havia vindo para preparar tudo e não tinha sido reconhecido, assim como Jesus, também ele próprio, não tinha sido reconhecido como filho de Deus. E é interessante que Jesus fala, olha, vocês não contem o que vocês viram. Jesus prova para eles que Jesus que ele é filho de Deus, porque no momento em que ele se transfigura, uma voz diz que ele é o filho, né? Ele é meu filho, marcado pelo meu amor. Ouçam-no. Uma voz forte vem do céu falando isso, ou seja, Deus fala isso para eles. E eles não entendem o que aquilo ali quer dizer, né? Eles não têm a noção de que é mais uma prova de que Jesus era filho de Deus. E Jesus faz com que eles prometam, então, que não vão dizer nada, até que ele ressuscite. E isso aqui traz uma reflexão interessante para nós. Nós, na nossa peregrinação cristã por esse mundo aqui, nós temos, às vezes, algumas experiências com Cristo que elas precisam ficar guardadas no nosso coração. Porque são experiências muito íntimas, são experiências muito particulares, são coisas que a gente vive, digamos assim, só nós e Deus, e que outras pessoas não vão compreender, não vão ter a noção como nós temos, né? E o Espírito Santo, às vezes, ele nos direciona dessa maneira, olha, guarde isso no seu coração, né? Guarde isso para a sua edificação, para a fortificação da sua fé. Então nós devemos ter esse discernimento, né? Nós devemos ter esse entendimento de quando as coisas elas acontecem conosco, ou de quando nós vivemos uma experiência marcante, enfim, e aquilo é algo que vem de Deus e é algo que ele fala assim, olha, isso aí você não compartilha, isso aí você compartilha apenas comigo, isso é um segredo nosso, isso é algo íntimo, isso é algo meu e seu. Enquanto eu falo isso, eu fico imaginando se você já teve esse tipo de experiência. Talvez não sejam todas as pessoas que tenham, talvez sejam algumas, né? Mas se um dia você ouvir uma voz dentro de você dizendo isso, creia que é o Espírito Santo, né? Entenda que existem momentos na sua vida que Deus quer reservado apenas para Ele e para você. Como foi aqui? Jesus levou eles até o alto de um monte e ali ele mostrou esse segredo e na descida, na volta, ele falou, olha, não contem a ninguém isso aqui até que eu ressuscite, até que eu suma, digamos assim, lá do túmulo, né? E vocês possam então dizer, olha, certa vez lá no monte, ele se transfigurou, nós vimos Elias, Moisés, e uma voz disse que ele era o Filho amado de Deus. Então, que nós possamos hoje pensar a respeito disso. Quando são os momentos em que devemos ou não
contar experiências que temos com Deus para outras pessoas. E nem tudo que acontece conosco é para ser compartilhado. Nem todas as vezes Deus trabalha de maneira igual ou conversa de maneira igual com todos. E a gente precisa respeitar essas diferenças. Deus abençoe você. Até amanhã.